incontrolável e acompanhada de dolorosa inflamação. Embora a causa do mal de Crohn seja desconhecida, sabe-se que ele ataca principalmente jovens adultos e pode estar ligado a uma deficiência no sistema imunológico. O trato intestinal é muito sensível a estados emocionais e, no caso dessa paciente, não me surpreendi ao ouvir que ela trabalhava longas horas sob forte tensão em uma agência de propaganda no centro de Boston. Depois de conversar um pouco com ela, descobri que, alguns anos antes, aprendera a meditar. Perguntei se ainda se entregava à prática e a paciente respondeu que não tinha tempo. Quando ocasionalmente sentava-se para meditar, não adiantava muito, porque em geral adormecia em poucos minutos. Então, eu quis saber se ela havia adaptado sua dieta para ajudar sua condição, se diminuir o ritmo de vida ou se pensar em se transferir para um emprego menos estressante. Demonstrando certa impaciência, a mulher respondeu não, de novo, não pretendia permitir que aquela doença, que lhe causava tantas dificuldades, governasse sua vida. Olhe, falei, você tem uma doença muito grave. Se essa inflamação persistir, talvez seja necessário operá-la para se retirar partes do intestino. E então, o que você vai fazer? A paciente estava muito a par de sua enfermidade, e não tive de me alongar muito sobre algumas tristes possibilidades que a esperavam. A cirurgia em questão envolve considerável desfiguração, já que, ao se remover parte do intestino, é preciso colocar um tubo e bolsa externos para se recolher a eliminação. Apesar de todo esse desconforto, a doença não está curada e tende a voltar em outras partes do intestino. É por isso que estou aqui, respondeu a mulher. Quero uma técnica mental que me ajude a continuar a levar uma vida normal. Eu vi o resultado do que os Rizis chamavam de Prajnaparad, o equívoco do intelecto. O corpo da paciente estava gritando por cura, e era o que pedia sempre que a mulher tinha uma crise. Ela nem mesmo podia fechar os olhos para meditar, sem que o corpo se agarrasse em desespero a algum tipo de alívio sob forma de sono. No entanto, sua mente interpretava esses gritos de socorro como irrelevantes ou aborrecidos. A mulher insistia em levar uma vida normal extremamente estressante, que seu organismo não estava preparado para suportar. Esse não é um tipo de doença contra o qual você pode lutar, falei, porque não há ninguém para combater a seu lado. Expliquei que os mesmos neuropeptídeos que registravam estresse em seu cérebro eram produzidos em seu intestino. Quando ela sentia medo, frustração ou preocupação, emoções idênticas estavam sendo vivenciadas em seu abdômen, literalmente idênticas. Acrescentei que, em minha opinião, ela não necessitava de uma nova técnica mental, precisava deixar seu corpo fazer o que queria, ou seja, curar-se. O melhor meio de cooperar para isso era dar ao corpo o descanso que lhe estava exigindo, meditar, modificar a dieta e se dar conta de que nenhuma gratificação extraída do emprego poderia superar o perigo em que se colocara. A natureza procurava lhe dizer algo muito importante e, uma vez que prestasse atenção a ela, seus problemas se corrigiriam por si. Em um caso como o seu, prossegui, você já tem o melhor remédio com o qual poderia sonhar: sua própria atenção. Neste momento, a qualidade dessa atenção é temerosa e tensa, e por isso não há melhora. No entanto, assim que sua percepção se assentar e perder o medo, seu corpo irá se recuperar. Só depende de você. A paciente ouviu-me com interesse, mas senti que não estava gostando do que eu dizia. O equívoco do intelecto é insidioso. Ele se recusa a acreditar que tudo está acontecendo numa realidade mente-corpo e cria a ficção de que o corpo doente está em algum outro lugar, em qualquer lugar que não seja aquele em que se encontra. A enfermidade é um nítido sinal de que há uma guerra em andamento. De acordo com a Ayurveda, o conflito está se desenrolando aqui dentro, ao contrário do que afirma a teoria da doença causada por micróbios, que procura nos dizer que a guerra começou lá fora, por invasores de todos os tipos, bactérias, vírus, carcinógenos etc., que estão à espreita, prontos a nos atacar. Contudo, pessoas saudáveis vivem entre esses perigos com muita segurança. Somente quando o sistema imunológico falha, como no caso da AIDS, nos conscientizamos de que nossa pele, pulmões, mucosas, intestinos e muitos outros órgãos aprenderam a coexistir com organismos externos em delicado equilíbrio. A pneumonia que os aidéticos habitualmente contraem é causada por uma variedade do pneumocistis, sempre presente nos pulmões de todos nós.
O vírus da AIDS ativa essas enfermidades de dentro para fora, ao demolir uma parte do sistema imunológico, as células T, rompendo assim a rede de informações que nos mantém como um organismo. De fato, somos essa rede, que se projeta no mundo como corpo, emoções e ações. A rede também não termina conosco. A ideia simplista de que os micróbios são nossos inimigos mortais é apenas meia-verdade, porque eles também fazem parte dessa rede. Todo o mundo vivo está indissoluvelmente ligado ao DNA, que ao longo de um canal evoluiu como bactérias, em outro como plantas e animais e no outro ainda como ser humano. O ambiente lá fora coopera com o aqui dentro como duas polaridades, em certo sentido completamente opostas, mas em outro totalmente complementares. Se você olhar para a realidade do ponto de vista de todo o DNA, não apenas humano, então há uma rede global de informações que deve ser mantida viva e saudável. Os vírus, por exemplo, são capazes de sofrer mutações muito rapidamente. É por isso que a vacina que imuniza contra a gripe deste ano em geral não será eficaz no próximo. O vírus da gripe já deve ter sofrido mutação em algum lugar do mundo, transformando-se numa linhagem completamente diferente. Um dos muitos talentos inauditos do vírus da AIDS é sua capacidade de sofrer mutações 100 vezes mais rápido do que um vírus típico, como o causador da gripe. Os pesquisadores recentemente especularam se o motivo pelo qual os vírus sofrem mutações com tanta rapidez está na necessidade de acompanharem o passo do surgimento de novas variantes de bactérias, levando assim, a todas as partes do planeta, a notícia de que a vida está mudando. Pegar uma gripe, portanto, é como se atualizar com as notícias. Seu DNA fica sabendo sobre as alterações que estão desafiando o DNA do mundo e, então, enfrenta o desafio, não de forma passiva, mas ativamente. Ele precisa provar sua viabilidade sobrevivendo ao vírus. O sistema imunológico se apressa a enfrentar o invasor, e eles se engalfinham em batalhas, molécula contra molécula. Toda a operação ocorre num átomo, e não há espaço para erro. As células macrófagas avançam rapidamente para descobrir a identidade dessa nova forma de vida, sondar suas fraquezas vitais. Em seguida, mobilizam o material genético em seu próprio DNA, que romperá as moléculas do vírus, tornando-as inofensivas. Ao mesmo tempo, as células imunológicas também destroem qualquer uma das células do corpo que deram abrigo ao invasor. Essas células hospedeiras infectadas ainda não morreram de gripe. Elas estão empanturradas de vírus vivos que constituem uma ameaça, mesmo depois de as células imunológicas terem eliminado toda a gripe que circula na corrente sanguínea. Para matar uma célula hospedeira infectada, certas células imunológicas, as células T, exterminadoras, prendem-se externamente a ela e fazem buracos na parede celular. Como um pneu que se esvazia, a célula hospedeira perde seu conteúdo líquido e vai murchando, até morrer. No entanto, a célula hospedeira não é apenas eliminada, seu DNA também é destruído por outros sinais vindos das células imunológicas agressoras. Esse é um aspecto absolutamente fascinante de todo o processo. O que realmente acontece é que um pedacinho de seu DNA, a célula imunológica, está destruindo outro pedacinho de seu DNA, a célula hospedeira, que de fato não passa de uma cópia de si mesmo. A única diferença entre os dois é que o segundo pedacinho de DNA, o do interior da célula hospedeira, cometeu o equívoco de cooperar com o vírus da gripe. Ninguém sabe por que isso acontece. Como vimos no capítulo anterior, nossas células misteriosamente deixam-se matar de dentro para fora, quando os vírus as atacam. Em termos físicos, o vírus não é páreo para a célula, pois é milhares de vezes menor e menos complexo. Como escreveu um médico, é como se uma bola entrasse pela janela de um arranha-céu e todo o prédio ruísse. Você poderia pensar que equívocos desse teor demonstram a imperfeição da inteligência do corpo, mas isso seria superficial demais. O que realmente acontece num caso como o que descrevi é um notável exemplo da cura quântica em funcionamento. De fato, a ideia de que está havendo uma guerra é outra meia-verdade, pois, quando um pedacinho do DNA destrói outro, estamos sendo testemunhas de um processo totalmente autocontido. Cada segmento da reação contra a doença, desde as células patrulheiras, que de início vão de encontro ao invasor, as células hospedeiras, que o abrigam, aos macrófagos, as células T ajudantes, as células T exterminadoras, as células B e assim por diante, são todos o mesmo DNA expressando suas várias capacidades.
Em outras palavras, o DNA decidiu montar, em seu próprio favor, um drama em que todos os personagens são desempenhados por ele mesmo. Porque o DNA usaria uma máscara para sucumbir ao vírus e outra para avançar e destruí-lo. Ninguém até agora conseguiu uma resposta para essa profunda questão, mas ela deve ter sua lógica no esquema da vida, o drama maior encenado por todo o DNA do mundo. Só posso especular que estamos presenciando o DNA enriquecer a vida, acrescentando-lhe o máximo de variações que possivelmente podem existir no planeta. Nada do que acontece ao DNA é perdido, tudo fica no interior do sistema autocontido. Uma vez derrotado o vírus da gripe, o DNA registra o combate produzindo novos anticorpos e células de memória especializadas, que ficam flutuando no sistema linfático e na corrente sanguínea por anos seguidos, aumentando o imenso depósito de informações que o DNA vem acumulando desde que a vida começou. É assim que ele faz de você um ator no palco do mundo. Quando olho pela minha janela, vejo uma via expressa com várias faixas de circulação, onde os carros trafegam em alta velocidade. De tempo em tempo, um avião a jato passa mais baixo, assustando um bando de pássaros. Gaivotas circulam pelo céu, pois estou a uns 40 quilômetros do mar e posso sentir o cheiro característico do oceano, rico em vida marinha. Todo esse espetáculo, inclusive eu, é a peça teatral do DNA, que foi projetada a partir de uma molécula cuja responsabilidade é desdobrar-se em nova vida, sem jamais comprometer a vida como um todo. Alguém, certa vez, estimou que o DNA de todas as pessoas que já viveram caberia numa colher de chá. No entanto, se o DNA contido no núcleo de uma única célula do corpo fosse desenrolado, seus fios, colocados uns após outros, mediriam 1,5 metro. Isso significa que o filamento genético contido nos 50 trilhões de células do corpo tem 75 bilhões de metros de comprimento, o bastante para ir e voltar à Lua 100.000 vezes. Os Vedas dizem que a inteligência do universo se estende do menor dos menores até o maior dos maiores, e o DNA é a prova física dessa afirmação. Portanto, deve ser errado pensar que o conflito seja a norma. Em geral, existe paz entre seu DNA e os D.N.A.S que estão lá fora. Para cada vez em que foi necessária uma guerra contra uma doença, existem dezenas, se não centenas, de vezes em que seu corpo venceu um ataque sem nenhum sintoma externo. Só quando há uma distorção aqui dentro é que o sistema imunológico perde sua capacidade de defender, curar e lembrar em completo silêncio. Tendemos a esquecer que a paz é a regra. Os psiquiatras e sociólogos aceitam como certo que o homem moderno está profundamente dividido em sua psique. O aumento dos males relacionados ao estresse, a depressão, a ansiedade, a fadiga crônica e a doença da pressa são sinais dos tempos. O ritmo frenético de trabalho, da vida em geral, acostumou-nos ao tumulto. Hoje, as pessoas já estão plenamente doutrinadas pela ideia de que um certo grau de conflito interno é normal. A guerra, parece, foi iniciada por nós e está fazendo suas baixas, como sempre acontece. Tudo isso é o que eu gostaria de ter explicado a Chitra, a jovem mulher com câncer no seio cuja história abriu este livro. Ela teve a sorte de receber uma cura que pareceu milagrosa. No entanto, enquanto eu escrevia estes últimos capítulos, seu caso modificou-se por completo. As células do câncer haviam sido derrotadas, mas não a memória delas. Como Chitra continuava extremamente ansiosa com a possível volta da doença, concordamos que deveria prosseguir com a terapia convencional. Ao mesmo tempo, ela prometeu praticar a meditação e a técnica da bem-aventurança que eu lhe ensinara. Fiquei sem vê-la por um mês, e, então, Chitra ligou dando-me mais notícias. Seus médicos haviam detectado uma dúzia de pequenas sombras em sua tomografia e as haviam interpretado como câncer cerebral. Dominada por extremo pavor, ela começou uma radioterapia intensiva, desta vez acompanhada de quimioterapia experimental. Mas estava enfraquecida pela contenda anterior com o câncer de seio e sofreu graves efeitos colaterais, inclusive depressão. Parou de meditar e não voltou mais para o tratamento ayurvédico. A contagem de plaquetas em seu sangue caiu violentamente. As plaquetas são células críticas no processo de coagulação, o que significava que seria perigoso demais prosseguir com a quimioterapia. Os médicos constataram que a medula óssea estava produzindo anticorpos que atacavam suas próprias plaquetas, provavelmente uma reação às muitas transfusões que Chitra recebera,
e pensaram num transplante de medula. No entanto, antes procuraram trocar o plasma sanguíneo. Durante o procedimento, Chitra teve uma crise e logo desenvolveu grave anemia e uma série de infecções. A essa altura, seu caso estava se tornando um desastre crescente. Ela recusou uma outra transfusão de sangue, apavorada com a ideia de pegar AIDS. Devido à agitação, precisou ser medicada com morfina e Valium, administrados por via intravenosa. Sua percepção foi ficando cada vez mais embotada e pouco depois Chitra entrou em coma, provavelmente devido ao choque, ao que se seguiu uma pneumonia. Os médicos informaram seu marido de que ela talvez não se recuperasse e, um dia depois, Chitra morreu. Ela não foi vítima do câncer, mas do tratamento, e não posso deixar de pensar que a morte por câncer talvez fosse mais humana. O falecimento desse inocente e dedicada jovem foi um grande golpe para todos aqueles que a conheciam. Embora eu não tivesse consolo a oferecer, liguei para Raman, o marido, que estava terrivelmente abalado. Durante alguns meses nós dois havíamos visto Chitra entrar na luz da vida e voltar para a sombra da morte, compartilhando com ela extremos de alegria e de desespero. Foram feitos sinceros esforços para salvá-la, porém não posso me livrar do sabor amargo de conhecer, como todos os médicos, a barbárie de nossa atual abordagem do câncer. Diariamente, um médico especializado na área vê pacientes que se submeteram a algum devastador tratamento de câncer que foi considerado bem-sucedido porque as células doentes desapareceram, mas se esquece do enfraquecimento do corpo como um todo, do constante perigo da volta do câncer causado pelo tratamento em si e do permanente estado de medo e depressão que tão comumente acompanha a cura. Viver em constante temor, mesmo sem câncer no corpo, não é um bom estado de saúde. A guerra não acabou, desapareceram apenas os conflitos abertos, cedendo lugar à guerrilha clandestina. A atual filosofia no tratamento do câncer é que a mente terá de aguardar enquanto o corpo suporta a devastação. Em outras palavras, encoraja-se um combate aberto no sistema mente-corpo. Como isso pode ser chamado de cura? Num choque entre mente e corpo, o paciente está lutando nos dois campos, pois trata-se de sua mente e de seu corpo. Não está claro que, quando surgir um perdedor, o derrotado será ele mesmo. O aspecto vital não é como ganhar a guerra, mas como manter a paz. O Ocidente não chegou a esse discernimento nem compreendeu que a manifestação física de uma doença é um fantasma. As células cancerosas que os pacientes temem e os médicos combatem são apenas fantasmas, elas vão e vêm, despertando esperanças e desespero, enquanto o verdadeiro culpado, a memória que cria a célula cancerosa, continua sem ser detectado. O Ayurveda nos dá os meios de chegarmos diretamente ao nível de consciência capaz de exorcizar essa memória. Pensando em Chitra, imagino quanto tempo levaremos antes de ampliarmos nossa visão. Pedimos heroísmo de pacientes numa hora em que tem muito pouco dele a dar, ou os tratamos como estatísticas, transformando a sobrevivência num jogo de números. O Ayurveda nos manda colocar a responsabilidade pela doença num nível mais profundo de consciência, onde também poderá ser encontrada uma cura em potencial. Dizer que a profunda percepção de um paciente seja responsável por seu câncer é algo que perturba muitas pessoas, e é assim que deveria ser. O Ayurveda, como eu vejo, não concorda que exista uma, assim chamada, personalidade cancerosa nem aceita que emoções superficiais, estilos de comportamento e atitudes causem câncer. Alguns pesquisadores estão convencidos de que pacientes que reagem com desânimo e depressão ao câncer têm maior probabilidade de morrer da doença do que os que possuem um forte componente em sua personalidade, cujo nome é vontade de viver. Isso parece indiscutível, mas será que ajuda? Uma pessoa afetada pelo câncer passa naturalmente por ciclos de emoção. Sua vontade de viver é suscetível a loucas oscilações, de um extremo ao outro. Isso não é motivo para se esperar o surgimento do perfil de uma personalidade cancerosa típica. Parte das pesquisas originais que supostamente comprovaram a existência da personalidade cancerosa típica baseou-se em grupos de dimensões insignificantes, alguns com apenas 25 mulheres, todas com um único tipo de câncer, o de seio, porque os psicologicamente sádios, que já dispõem de uma vantagem tão grande, seriam os únicos com esperanças de cura. Essa não é uma pergunta inútil. Recentemente eu estava num avião e por acaso sentei-me ao lado de uma mulher de uns 60 anos, cheia de vivacidade. Logo vi que era uma americana do tipo clássico, vigorosa, prática,
muito decidida em suas opiniões. Sua família vivia no estado do Maine há gerações e se tornara muito próspera. Como meus pensamentos estavam todos voltados para as questões relativas ao tratamento do câncer, o assunto logo surgiu em nossa conversa. A senhora ergueu o queixo num gesto decidido. Não creio que todos esses médicos saibam do que estão falando, declarou. Minha mãe teve câncer de seio em 1947. Foi internada para a remoção do caroço e depois voltou para casa para cuidar dos 4 filhos. Meu pai implorou-lhe para retornar a Boston e fazer uma mastectomia, mas ela disse que estava ocupada demais para isso e também para ficar doente. Continuou levando uma vida perfeitamente normal. Depois de algum tempo, meu pai conseguiu convencê-la, e ela submeteu-se à mastectomia. Ficou por isso, pois na época não existia radioterapia ou quimioterapia. O que aconteceu com ela? Perguntei. Nada, respondeu a mulher. Minha mãe viveu mais 12 anos, até estar com mais de 70, quando teve uma pneumonia. A família toda reuniu-se em torno de seu leito. Ela despediu-se de nós e 3 dias depois morreu. Ouvindo essa história, de repente vi, com um misto de pasmo e tristeza, o que ela revelava, o paradoxo de ser normal. E absolutamente normal estar-se ocupado demais para ficar doente, pois esse é exatamente o tipo de conscientização que o sistema imunológico adora. Quando você é você mesmo e não um doente de câncer, a complicada corrente da resposta imunológica, com suas centenas de operações precisamente cronometradas, põe-se a trabalhar com sede de vingança. Porém, quando você se entrega ao medo e ao desamparo, a corrente se quebra. Você começa a enviar para fora os neuropeptídeos associados a emoções negativas. Estes se prendem às células imunológicas e a reação imunológica perde sua eficiência. Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas a queda no estado imunológico de pacientes deprimidos está bem documentada. Aqui entra o paradoxo. Se você reagisse ao câncer como se ele não fosse grande ameaça, do modo como reage a uma gripe, teria melhores probabilidades de se recuperar. Contudo, um diagnóstico de câncer faz com que todo paciente sinta-se completamente anormal. O diagnóstico em si dá início ao círculo vicioso, como uma cobra que vai comendo o próprio rabo até desaparecer. O motivo de eu ter ficado ao mesmo tempo triste e atônito foi que, de repente, me dei conta de como o sistema imunológico é, ao mesmo tempo, infinitamente belo e terrivelmente vulnerável. Ele forja nosso elo com a vida, no entanto, este pode se quebrar a qualquer momento. O sistema imunológico conhece todos os nossos segredos, todos os nossos sofrimentos. Sabe por que uma mãe que perdeu um filho pode morrer de pesar, porque ele mesmo já morreu de pesar antes dela. Ele conhece cada momento que um doente de câncer passa na luz da vida ou na sombra da morte, porque transforma esses instantes na realidade física do corpo. O câncer, ou qualquer outra doença, não é mais do que a sequência desses momentos passageiros, cada um com emoções próprias e com uma química mente-corpo particular. Em outras palavras, as células doentes são um ingrediente entre incontáveis outros, apenas são mais intangíveis. O Ayurveda afirma que muitas condições diferentes interagem para criar a doença. O organismo causador da enfermidade desempenha um papel nela, mas é ajudado pela resistência imunológica do enfermo, pela idade, pela dieta, pelos hábitos, pela época do ano e por muitos outros fatores que contribuem para o eventual resultado clínico. Estudos médicos ocidentais provaram fartamente que o estilo de vida e a estrutura emocional da pessoa influem em seu estado de saúde, mas nos falta a onisciência para avaliarmos todos esses fatores. Um doente de câncer tem toda uma vida atrás de si, povoada de pensamentos, ações e emoções que ninguém mais compartilha com a mesma exatidão. O fato de as emoções jazerem tão fundo não significa que os cancerosos não consigam alterá-las. Pessoas podem ser salvas de seus sentimentos de desânimo e impotência, chegando a um nível ainda mais profundo. Não importa se alguém está envolvido em grande desespero ou enorme autoconfiança, pois ambas as emoções são fantasmas. Por isso a Ayurveda dedica muito menos atenção às emoções superficiais do que a atual medicina psicossomática. O fundamento racional de a medicina védica a tratar o câncer, ou AIDS, com as técnicas do som primordial e da bem-aventurança está em que esses são apenas níveis de consciência comuns a todos, tanto aos fortes como aos fracos. O próximo caso é o mais bem-sucedido até agora no tratamento de câncer com essas técnicas.
A paciente é uma mulher com quase 40 anos, chamada Eleanor. Em 1983, quando morava no Colorado e trabalhava numa companhia de computação, ela recebeu o diagnóstico de câncer de seio em estado avançado, já com metástases nos nódulos linfáticos da axila. Os médicos a submeteram a 2 mastectomias em pouco tempo. A paciente reagiu muito mal à radioterapia e à quimioterapia que se seguiram. Incapaz de tolerar os efeitos colaterais, Eleanor abandonou o tratamento, embora tivesse sido alertada pelos médicos de que o câncer já se espalhara para os ossos. Os cancerosos com esse tipo de metástase têm apenas cerca de 1% de probabilidade de sobrevivência. Acontece, porém, que em 1986, em plena doença, Eleanor começou a prática da meditação a conselho de seu médico de família. Por intermédio da MT, ela ficou sabendo do Ayurveda. Internou-se na clínica de Lancaster, onde passei a atendê-la e a instruí-la no som primordial, para o tratamento do câncer. Os resultados foram notáveis. As fortes dores causadas pela doença nos ossos desapareceram. Esse incidente já foi mencionado antes, no capítulo 9. E sempre que Eleanor voltava para casa para novas radiografias, seu médico encontrava cada vez menos bolsões de câncer ósseo. Já havia passado muito tempo para que essas regressões tivessem sido causadas pelo tratamento anterior. Em geral, um tumor bombardeado com radiação ou atacado pela quimioterapia encolhe muito rapidamente. Se Eleanor sobreviver mais 2 anos, entrará na lista privilegiada de pacientes que venceram todas as probabilidades. No entanto, o que eu quero deixar bem claro aqui é a completa mudança que ocorreu nela. Pedi-lhe para escrever a história de sua doença, partindo de um ponto de vista interior para o exterior. O que me enviou é um notável documento. Inicia-se com o momento mais angustiante de sua vida, quando ela está prestes a entrar na sala de operações para se submeter à amputação do seio. Ainda não anestesiada, estou deitada na antessala do centro cirúrgico do Hospital City of Hope. Uma enfermeira passa carregando um enorme seio num saco de plástico. Meus seios me parecem tão pequenos, inocentes e desamparados. Eu havia amamentado meus filhos e me sentia bem a respeito de meus seios. Eram bonitos, femininos e mácios. Eu confiava neles. Agora, só estou deitada aqui, esperando alguém tirar fora pelo menos um deles. Estou trêmula e assustada. Cada nervo de meu corpo parece estar gritando por ação, querendo fugir antes que seja tarde demais, mas empurram minha maca para a sala de operação. Sinto que estou entregando meu corpo a um estupro de degradação. Tenho 35 anos e tudo isto está indo contra meu sentido do que é correto. Terminada a operação, começa o impacto emocional. A imagem que tenho de meu corpo é ruim. Não quero que os médicos me vejam, muito menos meu marido. Estou mais do que nua. Estou me despindo de minha forma feminina, infectada pelas semanas seguintes, presa a tubos ligados a drenos em meu corpo. E os vidros de tampa vermelha tilintam quando tento andar. Com o passar dos dias, Eleanor recuperou-se o suficiente para começar 6 meses de quimioterapia. De início, disseram-lhe que suas probabilidades de cura eram altas, mas, quando fizeram uma mamografia do seio restante, constataram a presença de câncer. Foi marcada nova mastectomia. Agora quero mesmo fugir. Durante meses ouvi dizerem que eu tinha câncer, depois, que não tinha, depois, que tinha de novo. Estou tão cansada de cirurgias e de incertezas. Tenho febre, horríveis suores noturnos, sofro dores, humilhação, dúvidas sobre meu corpo, meu espírito, meu sexo, tudo. Tudo em que confiei me traiu. Câncer bilateral, mastectomia bilateral e, por fim, reconstrução bilateral dos seios. Espero que isso seja o fim e que eu possa ir me recuperando dos outros sintomas. Depois, ficar boa de novo, apesar das desvantagens. Logo depois, Eleanor começou a praticar a MT. De início, tinha reservas e até mesmo ceticismo, mas isso deu lugar a um sentido de aceitação interior. Passados 4 meses, ela descobriu que estava grávida. Os médicos lhe haviam dito que a quimioterapia deixaria estéril, o que acontece com cerca de 25% das mulheres mais jovens, subindo a 85% em mulheres com mais de 40 anos. Para as que não ficaram estéreis, dar à luz é extremamente arriscado, mas para Eleanor a ideia de ter outro filho tinha especial importância. Para mim,
Essa gravidez era um símbolo de plenitude e entrosamento com a natureza. Era um milagre, e eu estava feliz. Então, quando ouvi de meus médicos que devia abortar para salvar minha vida, tive a impressão de estar vivendo um pesadelo. Com o prosseguimento da gravidez, fiquei ainda mais doente. Explicaram-me que meus exames indicavam câncer estrógeno positivo e que as chances de sobrevivência eram mínimas. Enfrentei tudo e continuei gerando meu filho, uma decisão que me trouxe paz. Depois do parto bem-sucedido de um menino, Eleanor descobriu que o câncer retornara, dessa vez atacando os ossos. De volta ao câncer, e o passeio na montanha-russa recomeçou. Os médicos do City of Hope predisseram que eu viveria talvez mais 6 meses, mas provavelmente não mais de 2 anos. Isso aconteceu há 14 meses. Em março de 1987, o câncer avançara muito para o interior dos ossos. As radiografias revelaram uma dúzia de locais cancerosos, em especial nas costelas e vértebras, e eu me sentia muito doente, literalmente arrebentada até os ossos. O plano de tratamento previa doses maciças de quimioterapia pelo resto de sua vida, o que dava a impressão de que eu não ficaria neste mundo por muito tempo. Eleanor reagiu mal à quimioterapia e, a conselho do médico de família, que sugerira a MT antes, procurou a clínica de Lancaster em junho, para fazer o tratamento ayurvédico. Quando a examinei, reconheci que estava mesmo gravemente enferma. Não podia lhe prometer uma cura, mas disse-lhe que havia mais possibilidades do que ela poderia imaginar, se o núcleo interior não fora violado pelo câncer, e tentaríamos fazê-la entrar em contato com ele. Depois de 2 semanas, Eleanor começou a sentir-se muito melhor, tanto física como mentalmente, e saiu da clínica sem dores. Parece que esse foi o momento decisivo. Depois de voltar ao trabalho, a quimioterapia e as dúvidas, aconteceu algo especial. Certa manhã, uma pomba entrou voando num dos armazéns da companhia, e ninguém conseguiu espantá-la de lá. 2 ou 3 horas mais tarde, quando cheguei para o trabalho, a pomba me seguiu enquanto eu subia as escadas e pelos corredores, até minha sala. Depois, pousou tranquilamente em minha escrivaninha, bem à minha frente. Peguei-a com toda a delicadeza e no mesmo instante senti-me dominada pela emoção, enquanto compartilhávamos o conforto uma da outra. Alguns meses se passaram depois que a soltamos no campo. Em setembro, fiquei sabendo que a tomografia de meus ossos não mostrava nem piora nem melhora. A quimioterapia estava me causando muitos efeitos colaterais. Eu não pretendia abandoná-la, mas os hemogramas indicavam contagens sempre ruins, o que significava que o tratamento devia ser interrompido, ao menos temporariamente. Assim que parei, comecei a me sentir melhor, e então decidi que não continuaria com a quimioterapia, mesmo arriscando-me a morrer. Em dezembro, voltei a Lancaster. Minha estada lá foi maravilhosa. Haviam chegado certas ervas especiais para mim, e aprendi a técnica do som primordial para usar em casa. No final de dezembro, outra tomografia dos ossos não revelou alterações. Isso confirmou minha crença de que a quimioterapia era superficial. Continuei com minhas técnicas e, quando fiz nova tomografia em março, 3 meses depois, ela revelou que todas as bolsas de câncer, exceto uma bem pequenina, haviam desaparecido. O radiologista sorriu e disse que não sabia como isso podia ter acontecido sem a quimioterapia. Ele abraçou-me e, quando eu saía, falou: "Isto vai entrar para a história." Meu médico de família ligou para o radiologista para obter uma interpretação completa dos exames. Assim que desligou, disse-me que eu estava quase completamente curada. Não pude conter as lágrimas ao ouvir a notícia. Imaginei como eu pudera duvidar desse resultado. Tocada pelo amor e pela perfeição da natureza, só senti um único, suave desejo de me sentar de novo na terra, cercada de paz, numa celebração de flores da primavera, e desfrutar de tudo o que acontecer e do que sou. Para encerrar, devo acrescentar que sou realista, compreendo a abordagem típica do Ocidente quanto a esse evento. Também sei que existem grandes possibilidades aqui. Todas as verdades de minha experiência, de certa forma, se somam numa única verdade, mas, quando penso que a captei, ela foge de mim. Fico, então, me sentindo humilde e um tanto tola por tentar dividir a plenitude. Entretanto, estou muito, muito tranquila e em paz, depois de ter tido tantas provas de que a plenitude é a perfeição. Eleanor progrediu muito.
No ano passado estava na pior categoria para sobreviver à sua doença. Agora, muitas autoridades como o Dr. Ikemi considerariam seu caso como uma regressão espontânea. Seu estado geral de saúde é bom, não existem sinais de debilitação. 8 meses depois de se submeter à última quimioterapia, o câncer de ossos foi desaparecendo até só restar uma pequena sombra nas radiografias, e não está definitivamente provado que ela seja cancerosa. A química sanguínea de Eleanor, que se tornara normal devido à doença ativa, agora voltou aos padrões normais, uma prova muito maior do que a fornecida pelas radiografias de que Eleanor está se recuperando. Eu não temo por ela agora, mesmo se tiver de recomeçar sua batalha. Eleanor está além de batalhas, ela irradia a paz sobre a qual escreve, e conversar com ela faz com que me sinta feliz e seguro, sobretudo porque compreendo como é rara essa paz. Eleanor descobriu a alegria a partir do desespero da doença. No instante em que a memória da saúde voltou, trouxe-lhe poder suficiente para durar uma vida inteira. Fim.